10h15 aqui no meu relógio. É isso que eu parei. Boa, Rafa. Caramba, hein? Para todos os gostos aí mesmo, hein? 10h14. Muito bom. Caramba, cara, coisa que eu nunca tinha visto. O AC/DC ali eu conhecia, o resto... Que 8h20. Muito bom, muito bom. Todos voltando aí? Eu já colocando a tela aqui. Gabriel, lembra de apertar o ocultar aí, ó, porque às vezes fica tampando alguma coisa. Esse aqui, né? É. Aparece pra vocês também. Esse saiu, peraí. Pronto. Agora tá certinho, né? Boa, todos de volta? Vamos continuar aqui. Antes queria também novamente aí parabenizar o Marcos. Muito boa essa aula, até brinquei no nosso grupo que se na minha época de colégio tivesse tido essa aula, minhas finanças estavam melhores, viu? É muito importante, né, gente? Por mais que vocês estão começando ainda, né, vão começar a trabalhar tudo, é super importante ter uma aula dessas para olhar o nosso dinheiro, ter objetivo, ser chato com ele, né? Hoje em dia a gente tem uma série de opções gratuitas, né? Por exemplo, o banco, né? Que tem um monte de taxa, a gente tem banco digital. Então é bom já, antes até de ter sua renda aí, já ser chato com dinheiro, olhar todas as continhas que nem o Luiz aí faz a conta do ano, dá uma diferença gigante, né? Então vamos lá? Eu vou tirar o vídeo, porque eu vou estar olhando para o lado aqui na tela. Qualquer coisa vocês vão me falando, tá? Então, pessoal, hoje a gente vai seguir, né, com a geometria espacial. Só alguns toques antes, tem alguns slides aqui que eles estão com bastante informação. Então, às vezes, se estiver olhando o celular na vertical, pode ficar, às vezes, um pouco pequeno. Então, recomendo, às vezes, alguns slides aí, vocês olharem na horizontal, tá? Além disso, aqui a gente vai falar de pirâmides, né? Continuando na geometria espacial, vão ter alguns conceitos de geometria plana que a gente vai usar aqui, que a gente vai aplicar. Então, na segunda-feira, eu mandei uma colinha para vocês com as fórmulas que a gente pode vir a usar aqui de geometria plana. A gente não vai entrar tanto no detalhe delas, mas só para lembrar vocês, se todos estiverem aí, se quiser, deixa eu até ver de mandar de novo, caso... Opa. Deixa eu mandar de novo. Opa. Vocês mandam aí, pessoal? Caso ajudar. O Carlos já mandou aqui. Boa. Que aí, se precisar, a gente retorna nela. E por último, como até a matéria aqui essa é mais densa, a gente até resolveu quebrar. A gente vai ter 2 Kahoots, tá, pessoal? Um na metade da aula, para dar uma animada, ver se está todo mundo acordado aí, e uma no final da aula, tá bom? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar de pirâmides, né? Seguindo aqui no tema, né, a pirâmide também é um poliedro, né? Na semana passada o Rafa fez a introdução do tema, né? Apenas só para lembrar, né, um poliedro é um conjunto de polígonos, né? Então aqui, por exemplo, cada polígono aqui, né, o triângulo, aqui o hexágono, e o polígono é um conjunto de segmentos de reta, né, que formam a figura geométrica aqui, por exemplo, o triângulo. E a pirâmide é um poliedro que possui todos os vértices no plano da base. Então, como a gente pode ver nesse caso dessa pirâmide aqui hexagonal, se a gente for ver todos esses... Deixa eu só pegar o apontador aqui. Todos os vértices
da pirâmide estão aqui na base, exceto um que fica fora dele, que a gente chama de vértice da pirâmide. Tá, joia? A gente também vai ver, a gente tem diversos tipos de pirâmides, né, de diferentes bases, diferentes inclinações, né, por exemplo, essa aqui é retinha, essa aqui é torta, depois a gente vai ver a definição certinha mais para frente, mas é basicamente isso. Essa aqui seria a definição técnica de uma pirâmide. E o caso clássico, né, para o nosso mundo real aqui, a mais famosa que a gente tem são as pirâmides do Egito. Né? A gente também vai ver mais para frente que ela é um caso especial, ela é a pirâmide toda certinha, né? A gente vê que ela é toda retinha, um quadradinho, ela não é torta, né, que nem essa figura aqui do lado. É o caso clássico que a gente tem de pirâmide. Na nossa pirâmide a gente tem alguns elementos, né, que fazem parte dela. 2 elementos a gente já viu no primeiro slide, né? A gente tem a base, que aqui no caso é formado pelo polígono ABCD, né, um quadrado aqui, e a gente tem o vértice da pirâmide, que é o único vértice que não está no mesmo plano da base. Além desses 2 que a gente já viu, a gente tem também a altura da pirâmide, né, a distância que vai entre o vértice da pirâmide até a sua base, né, tem a altura aqui, e ela é a distância, como vocês podem ver, que é entre o vértice e o plano da base, tá, pessoal? Um ponto importante para deixar claro é que, vamos supor aqui, deixa eu fazer umas desenhos, não sei se vai ficar bom, tá? Vamos supor que fosse aquela pirâmide torta que a gente tem e o vértice da pirâmide fosse mais para cá, tá? A gente vai ver sobre as pirâmides tortas. A altura não é a distância que sai do vértice até o centro do polígono. Ela é uma projeção, é como se a gente estivesse olhando de cima, é a projeção desse vértice na base. Então, se a gente fosse fazer aqui um tracejadinho, se a gente estendesse esse plano, ia cair mais ou menos aqui, e a altura seria esse cara aqui. Ups. Tá? Não seria, não é para a gente se confundir de traçar uma aqui para o centro. Inclusive, né, até nesse caso aqui, o que eu desenhei, a própria, onde cruza aqui o plano de base, pode até estar fora do polígono da base. Ele está no mesmo plano que contém, mas não dentro do mesmo polígono, tá bom? Esse é um caso, esse aqui o que está na figura, deixa eu apagar aqui o resto aqui. O que está na figura é um caso mais retinho, então acaba coincidindo com o centro, mas não necessariamente, tá? Então, beleza, a gente tem a base, o vértice e a altura da pirâmide. A gente tem as arestas laterais, que são as arestas que são ligadas entre o vértice da pirâmide e os vértices da base. Temos também o vértice, as arestas da base, né? Então, o vértice, as arestas laterais são ligadas do vértice da pirâmide ao vértice da base, e as arestas da base são ligadas entre vértices da base, tá? Só um ponto importante, aqui está destacado em verdinho das arestas laterais essas 3, mas é mais pela figura 3D aqui, a de trás também é uma aresta lateral, assim como essas outras 2 aqui também são arestas da base. E por último, o último elemento que a gente tem aqui, a gente tem a face lateral. Então, se a gente for pensar, né, olhando a figura como um todo, a gente tem a base, que é formada pelo polígono que a gente viu, e as demais faces da pirâmide são formadas por triângulos aqui no caso, né? Sempre vão ser triângulos, e aí a quantidade de faces laterais vai depender até da própria base, né? Aqui no caso é um quadrado, então a gente tem 4 faces laterais fechando essa pirâmide. Se fosse um pentágono, a gente precisaria de 5 triângulos para fechar essa pirâmide. Tá joia? Dúvidas até aqui, pessoal? Vou seguir, então. Conforme eu falei um pouquinho no começo, a gente classifica, tem algumas formas de a gente classificar a pirâmide, né? A gente classifica quanto à natureza dela e quanto à inclinação dela. Quanto à natureza, nada mais é
do que seguir a pirâmide, ela segue o polígono que compõe a base dela. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem o primeiro caso, a base de um triângulo, então a gente tem uma pirâmide triangular. Se a gente pular para esse aqui, tem uma pirâmide, a base é um pentágono, é uma pirâmide pentagonal. E assim segue, tá, pessoal? Se for um octógono, a base é uma pirâmide octagonal, tá? Então, essa é a classificação pela natureza, depende do polígono da base da pirâmide. E outra, que eu também falei rapidinho no começo, é quanto à inclinação, né? Ela pode ser reta, como esse caso aqui, e aí quando ela é reta tem dois conceitos, na verdade um leva ao outro. Quando ela é uma pirâmide reta, o que acontece? Todas as arestas laterais dessa pirâmide têm o mesmo comprimento. Por eles terem o mesmo comprimento, a projeção do vértice da pirâmide na base, ela vai coincidir com o centro do polígono aqui de baixo. Tá? Então, esse é um caso que coincide. Por exemplo, o caso das pirâmides do Egito, lá ela é retinha, então a projeção do vértice na base vai bater no meio. O outro caso é a pirâmide, né, que eu falei, a pirâmide torta, o termo correto, né, o conceito certinho, a gente chama de pirâmide oblíqua, tá? Que diferentemente da pirâmide reta, o que acontece é que as arestas laterais não têm os mesmos comprimentos. Então, a gente pode até ver aqui, por exemplo, que desse lado direito aqui, as arestas são mais curtas que a do esquerdo. E uma consequência disso é que o centro da pirâmide, né, lembrando aqui a projeção vem ao plano de base, o centro se a gente projetar o vértice na base, não vai coincidir com o centro desse polígono, diferentemente da pirâmide reta, onde ela coincide com o centro do polígono. Beleza? Tá, então, sempre lembrando, tem essas duas classificações, natureza, que é pelo tipo do polígono, e a inclinação, né, se ela é retinha ou se ela é torta, que o termo correto é oblíqua. Então, assim, esse seria o caso básico, né, de toda a pirâmide. Né? A gente passou pela definição, pelos elementos, pela classificação, e aí a gente tem uma pirâmide mais famosa, assim, né? Ela é uma pirâmide toda certinha, que a gente chama de pirâmide regular. O que compõe uma pirâmide regular? Primeiro, ela tem que ser uma pirâmide reta, né? Acabamos de ver aqui, ela não é oblíqua, tá? Então, todas as arestas laterais têm o mesmo comprimento e a projeção do vértice na base coincide com o centro desse polígono. E a base é formada por um polígono regular, tá? Só para lembrar, a definição de polígono regular também é como se fosse um polígono todo bonitinho, né? Uma parte é que ele é um polígono convexo. Um polígono convexo nada mais seria do que, digamos, ele não tem nenhuma aresta para dentro. Por exemplo, se a gente desenhar aqui, tipo uma bandeirinha de São João, ele não é convexo porque ele tem essa aresta para dentro, tá? Já um polígono convexo, por exemplo, o quadrado até o que a gente está vendo aqui, ele não tem nenhuma aresta para dentro, então ele é um polígono convexo, tá? A definição que a gente sempre vê é que num polígono não convexo, se a gente define dois pontos quaisquer nele, num polígono convexo, se a gente definir dois pontos, por exemplo, A e B, sempre o segmento de reta entre eles também vai estar contido dentro do polígono. Num polígono que não é convexo, a gente consegue achar pontos, por exemplo, aqui, A e B, onde o segmento de reta não fica contido dentro, tá bom? Então, essa é uma primeira recapitulação aí da geometria plana. Então, um polígono regular, ele é um polígono convexo, e além disso, ele também tem todos os lados e todos os ângulos iguais, tá? Na sua base. Então, por exemplo, aqui, se for o quadrado que a gente está vendo aqui, ele tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais a 90 graus.
Se for um triângulo também, ele tem todos os lados. Um triângulo equilátero, ele tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais a 60, caracterizando ele um polígono regular. Diferentemente, um retângulo não é, porque por mais que ele tenha todos os ângulos iguais e seja convexo, ele não tem todos os lados iguais, tá bom? Então, essa é a definição de um caso que a gente vê bastante, que é a pirâmide regular. E na pirâmide regular, a gente tem algumas características específicas, tá? Então, de elemento, a gente tem a altura da pirâmide, né, que é o que a gente já viu, é a mesma coisa. Mas o que acontece? Aqui, se a gente fizesse uma projeçãozinha aqui, né, se a gente, entre o centro da pirâmide e o ponto médio, né, que divide aqui a aresta da base em duas partes, se a gente faz essa ligação aqui, primeiro que a gente divide, né, se é uma base de lado L, cada metadezinha aqui fica sobre L sobre 2, e esse segmento de reta que vai do centro da base até um dos lados da base perpendicularmente, a gente chama ele de apótema da base. E por último, o último elemento que a gente tem, saindo desse mesmo ponto, desse ponto médio que divide aqui a aresta da base em 2 e ligando ao vértice da pirâmide, então essa aqui liga ao centro e esse é o vértice da pirâmide, a gente tem o que a gente chama de apótema da pirâmide. Tá? Então, é o que sai do vértice da pirâmide até o ponto médio aqui na aresta da base. Isso a gente aqui está desenhado nesse triangulinho aqui, mas o triângulo vai ser igual se a gente jogasse para esse lado e assim por diante. Tá? E aí, por que isso é importante? Né? Nesse caso que a pirâmide é retinha, a gente tem aqui o 90 graus e esse triângulo aqui acaba formando um triângulo reto, onde a gente consegue aplicar a relação de Pitágoras. Né? Então, se a gente for aplicar aqui, a gente tem que o 3, né, que é o nosso apótema da pirâmide, ao quadrado, né, aqui é a nossa hipotenusa, vai ser igual a soma dos dois catetos ao quadrado. Né? Então, é a soma da apótema da base, nosso nzinho ao quadrado, e a nossa altura ao quadrado aqui também. Tá bom, pessoal? E aí, é importante saber isso, todas essas regras, porque a gente às vezes consegue até fazer alguns atalhos. Né? Por exemplo, eu vou resolver um exercício aqui. Vamos supor que a gente tem aqui uma base de lado igual a 4, igual a 6, desculpa. Desculpa o desenho meio ruim aqui. E que a nossa altura, esse 1zinho aqui, é igual a 4. E o nosso exercício pede para a gente definir quanto seria a nossa apótema da pirâmide, ou no caso, a hipotenusa desse triângulo formado aqui dentro da pirâmide. Se a gente fala que o caso aqui é uma pirâmide regular, a gente já pode tirar que o apótema da base vai ser metade do lado, conforme a gente viu aqui, porque ele acaba dividindo a aresta da base em 2. Então, se o lado é 6, a apótema da base seria igual a 3. Tá bom? E aí, como a gente sabe a altura, que é igual a 4, e uma apótema de base que é igual a 3, a gente pode aplicar o Pitágoras. E se a gente lembrar do triângulo 3, 4, 5, né, que todos os múltiplos de um triângulo 3, 4 e 5 formam um triângulo reto, né, dá para nem fazer a conta da hipotenusa, a gente já chega que a hipotenusa desse caso é 5. Tá? Mesma coisa, né, só para lembrar, se fosse um cateto 6, cateto 8, aqui a hipotenusa seria 10 e assim por diante. Tá? Então é sempre bom lembrar esses atalhos, que às vezes um exercício que parece ter fazer conta tudo, a gente consegue resolver direto, tá bom? Então aqui, quais os dois atalhos que a gente usou? O primeiro, que o apótema da base vai ser a metade do lado, né? Porque é uma pirâmide regular. E que para a gente achar o apótema da pirâmide, a hipotenusa desse triângulo ABC, a gente usou aquele outro atalho que a gente aprendeu em geometria plana, do triângulo 3, 4, 5. Beleza?
Então é isso, pessoal. Essa é a primeira parte, tá? Da aula. Até vamos para um Kahoot, e inclusive eu já dei alguns spoilers aí de alguns exercícios que vão ter, tá? A gente tem. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só. Opa. Ops. Deixa eu mandar para vocês aqui. Eu mandei aqui no chat. São 4 exercícios. O último é um pouquinho mais chatinho, mas eu já dei um spoiler aqui. E aí, acho que uns 5 minutinhos, acho que já dá para a gente resolver. Vocês conseguiram visualizar aí? Boa. Opa, já mandou, Lucas. Vou mandar no nosso WhatsApp, caso fique mais fácil para alguém também. Todos conseguiram? Então, 5 minutinhos. Aí a gente resolve junto aqui, tá bom? O Rafa ia falar para você colocar uma musiquinha de fundo aí, mas acho que vai desconcentrar, né? O Kahoot tem a própria musiquinha. É verdade, é verdade. Eita, quem são os 3 pontinhos? É verdade, né? Os joguinhos antigos. Boa, Júlia. Foi rápido, acho que deu uns 3 minutinhos. Vou deixar mais uns 3 minutinhos aí para todo mundo conseguir finalizar. Deu já? Será? Todo mundo? Foi? Boa. O que acharam aí? Tava tranquilo? Boa. Aí, ó. Internet é fogo, né? Se eu soubesse esse negócio de ligar na Anatel, eu tava rico já, viu? Tanto que oscila a internet. Então vamos lá. Deixa eu ver como é que faz aqui no Kahoot. É aqui? Tá certo? Opa.
Então vamos ver junto, pessoal, só para tirar possíveis dúvidas aí. Como eu fui criativo das outras vezes, né? Tudo eu aqui. Então a primeira aqui é só para completar a frase, né? O que é uma pirâmide e os vértices, eles estão no plano da base, como chama... na verdade, o vértice que não está no plano da base, como que chama ele? Então, aqui entre as possibilidades, né, a gente fala que a pirâmide é um polígono ou um poliedro, né, das opções que tem aqui para a primeira palavra, é um poliedro, tá? Sempre vamos associar, vai dar meu tempo aqui, o poliedro é sempre geometria espacial e o polígono sempre geometria plana, tá? E ficou sem responder, perdi. E, como a gente viu, todos os vértices que... o vértice que não está no plano da base, né, é o vértice da pirâmide, tá? A apótema da pirâmide, a gente viu, é outra coisa que a gente viu mais para frente, que é um caso específico da pirâmide regular, tá? Então, os dois, sempre lembrar, poliedro, a pirâmide é um poliedro porque ela está relacionada à geometria espacial, é um conjunto de polígonos, e o vértice que não está no plano da base é o chamado vértice da pirâmide. Vou ficar em último aqui, ó. Aí, o Lucas mandou bem. Aqui, então, para a gente ver qual que não é um elemento da pirâmide, tá, pessoal? Então, a gente viu, né, que a pirâmide tem a base, a altura, o vértice da pirâmide, face lateral, aresta da base e aresta lateral. O raio aqui não é um elemento da pirâmide, tá, gente? Até porque raio está relacionado à circunferência, e a circunferência não é um polígono, não tem segmento de reta, né? A circunferência não tem retas, né? Ela é toda só o raio mesmo. Tá joia? Então, todos os demais aqui fazem parte, são elementos da pirâmide, exceto o raio. Rapidinho, o mais engraçado é que do lado do raio tem uma bolinha. É verdade. Olha, pior que não foi intencional. Aqui para fazer o Kahoot a gente até escolhe os lugares, mas eu escolhi só para não ficar nos mesmos lugares. Mas foi realmente já o raio e a bolinha. Beleza? A galera já mandou bem nessa aí. Aqui, então, a gente tem duas, né, classificações que a gente tem de pirâmide, né? Retas e oblíquas, né? E aí, essa classificação é relacionada ao quê? Como a gente viu, a gente tem dois tipos de classificações, pela natureza e pela inclinação. Forma e linearidade não são classificações que a gente tem de pirâmide. A natureza era dependendo do polígono da base, né? E a inclinação conforme a inclinação da própria pirâmide, se ela é retinha ou se ela é torta, ou como a gente define aqui o termo correto, se ela é oblíqua, tá? Então, classificação relacionada à inclinação, pirâmide reta e oblíqua classificada à inclinação. E nossa última pergunta, que tinha até um tempinho maior, e era um pouco maior, essa aqui até tinha um ponto maior. Tá? Então aqui foi até o caso que a gente comentou, para chegar nesse M aqui, né, a apótema da pirâmide. Como que a gente faz? Se a gente sabe que é uma pirâmide regular, a gente sabe que se ela é uma pirâmide de lado 12, a apótema da base, que seria esse segmento de reta aqui, vai ser metade dele. Então, seria 6. A altura é dada a 8. Então, se a gente tem uma base igual, um cateto igual a 6 e o outro cateto igual a 8, também a gente pode usar o atalho do triângulo 3, 4, 5, como a gente falou. Nesse caso aqui é um 3, 4, 5 múltiplo de 2, né? Então, um cateto é 6, o outro cateto é 8, então a nossa hipotenusa vai ser 10. Essa aqui eu respondi. Tá bom? Então foi o que eu comentei, gente. Ó, aqui
é bom lembrar desses atalhos, né, que a apótema da base é metade do lado para uma pirâmide regular, e lembrar da geometria plana, né, dos triângulos múltiplos de 3, 4 e 5, que a gente acaba economizando bastante tempo aqui para chegar na resposta de um exercício. Beleza? Ó, a Júlia, hein? Parabéns, mandou bem. Muito bom, pessoal. Vamos voltar, então? Já dá uma quebradinha aí. Deixa eu tirar. Como é que tira isso aqui? Aí. Tudo certo? Deixa eu ver como que eu olho a mensagem aqui. Acharam difícil? Então, bora para a segunda parte. Então, gente, na primeira parte da aula a gente focou mais nas definições, né, nas principais conceitos, os elementos da pirâmide e as suas classificações. Na segunda parte da aula, a gente vai ver cálculos de área e volume da pirâmide, o caso geral, a fórmula geral para cálculo de área e volume, e também a gente vai ver alguns casos específicos da pirâmide, tá? Como o tronco de pirâmide e o tetraedro regular, que é uma pirâmide onde todos os lados são iguais, tá? Então, primeiramente aqui, como que a gente acha a área da pirâmide? Se a gente olhar aqui, pensar como se fosse uma forma, elas fechadinhas aqui. Então, por exemplo, aqui a gente tem 4 tipos de pirâmide, né? Uma triangular, uma pirâmide quadrangular, a regular, uma pirâmide pentagonal e uma hexagonal. Se a gente quiser calcular a área, nada mais é que calcular a área de cada polígono, né? A área da geometria plana que a gente viu de cada polígono que a gente tem aqui. Então, seria como se a gente abrisse aqui, né? Então, por exemplo, aqui a gente abrir a pirâmidezinha, e aí, no caso aqui, a gente vai ter 1, 2, 3, 4 triângulos, né? Como aqui a base também é um triângulo, a gente tem 4 triângulos. Tem que calcular cada um deles. Se for uma pirâmide regular, a mesma coisa. É como se a gente estivesse abrindo essa pirâmide, e a área total da pirâmide vai ser a área da base, que é um quadrado, mais 4 áreas laterais aqui, das faces laterais, que são triângulos. E assim por diante, tá, gente? A gente tem aqui no pentágono e um hexágono, tá? Ups. Tá? Então, a área da base é sempre a área do polígono que está na base, que a gente aprendeu em geometria plana, seja um triângulo, um quadrado, um pentágono ou um hexágono. E a área lateral é a soma de todas as bases. Sempre vão ser, né, nesse caso aqui, se for uma pirâmide regular, sempre vão ser triângulos iguais. Então, a gente calcula a área de um triângulo e multiplica pelo número de triângulos que tem, né? Então, por exemplo, no pentágono, a gente tem 5 triângulos, a gente tem que multiplicar por 5 para achar a área total desses 5 caras e depois somar com a área da base. Tá joia? Então, esse é o caso para a gente calcular a área da pirâmide. Cada caso a gente vai calcular conforme sua base e a quantidade de lados. Sempre lembrando que o lado da pirâmide, né, a face lateral, é sempre um triângulo, tá? E o volume já é uma formulazinha aqui mais simples. Sempre um volume de uma pirâmide vai ser 1/3 multiplicado. Opa, tem uma dúvida do Thiago aqui. Calcular a área da base mais a área de uma face e soma ao resto. Aqui o que vai acontecer? A gente calcula a área da base, vamos supor, nesse caso aqui, a área de um quadrado, e aí calcula uma face, isso mesmo, como você falou. Então, se eu encontrei aqui a área de um triângulo, eu multiplico por 4 e somo a área da base para chegar na área total dessa pirâmide. Sempre lembrando, tá, o caso dos triângulos aqui serem iguais é quando a pirâmide é regular, né? A pirâmide é reta.
mas a maior parte dos casos para a gente calcular os exercícios são de pirâmides retas, onde a gente calcula uma face e aí já sabe a área de todas as outras, tá bom? Então, eu virei e falei somar as outras, porque nem sempre a gente tem um triângulo com um quadrado no meio. A gente pode ter um pentágono, pode ter um hexágono. Então, pensei assim, é mais fácil calcular o resto ou multiplicar pelo resto do que falar que vai somar tudo ali. Isso. A área da base, cada caso vai ser um caso, né? Vai depender do polígono. E aí, para as faces laterais, sempre vão ser triângulos. Aí vai ser a quantidade de faces laterais vezes a área do triângulo, que nem a Malu colocou ali na formulinha. Tá bom? Que é essa aqui, ó. Para o volume, a gente tem aqui a formulinha. Então, vai ser 1/3, onde se multiplica a área da base e se multiplica pela altura, né? A gente chega numa relação cúbica aqui por ser um volume. Então, a mesma coisa da área da base, que nem a gente viu aqui para a área da pirâmide, cada pirâmide, né, vai ter uma área da base diferente dependendo do polígono que ela tem na base. Tá? Então, por exemplo, se encontrou aqui a área do quadrado, é só multiplicar pela altura e dividir por 3, que a gente tem o volume da pirâmide. Tá? E por mais que a fórmula seja até mais simples, pessoal, o que a gente vai ver para frente é que, normalmente, para achar a altura, é onde às vezes ele não dá direto. Alguns exercícios não dão essa altura direto, então a gente tem que fazer relações trigonométricas para chegar nessa altura, tá? Então, às vezes é onde dá um pouquinho mais de trabalho, nem a fórmula em si aqui da pirâmide, às vezes chegar nessa altura. Ou até a área da base, se for um polígono aqui mais chatinho, é mais chato de calcular, mas normalmente quadrado e triângulo são áreas mais simples também de serem calculados, tá? E sempre lembrando a mesma coisa da altura, né? Lembrar que não é a distância do vértice ao centro, é a distância do vértice ao plano da base cruzando perpendicularmente. Então, isso que a gente vê é o caso geral, tá? De calcular área e volume da pirâmide. Tem alguns casos específicos que costumam ter bastante exercício sobre, que a gente vai ver que é tanto a pirâmide semelhante como o tronco de pirâmide, né, que eles estão relacionados, como o tetraedro regular. Então, o primeiro caso que a gente está vendo aqui é o do tronco da pirâmide. O que seria isso? Né? O que acontece é que a gente tem um plano, aqui, né, esse plano alfa aqui, onde ele é paralelo à base, e ele corta, né, ele secciona aqui a nossa pirâmide, formando duas outras figuras geométricas. Né? A parte de cima fica uma pirâmide menorzinha, que a gente chama de pirâmide semelhante, e a parte de baixo, o que sobra aqui, a gente chama de tronco de pirâmide. Tá? E aí, para cada um desses casos, a gente tem... Eita, tá tendo uma obra aí? Para cada um desses casos, a gente tem conceitos e também algumas definições específicas para chegar, sejam nas áreas, sejam nos volumes desses casos, tá bom? Então, vamos ver primeiro aqui os conceitos da pirâmide semelhante. O que acontece, gente? Por esse plano ser paralelo ao plano da base, a gente acaba tendo uma razão de semelhança entre todas as medidas da pirâmide maior com a pirâmide maior, né? A gente tem essas formulazinhas aqui. Então, a relação da altura da pirâmide menor está para a relação da altura da pirâmide maior, assim como o lado da base dessa pirâmide menor está para o lado dessa base da pirâmide maior. Então, por exemplo, vamos supor aqui, gente, que a gente tem... Essa pirâmide maior tem uma altura igual a 2, e essa pirâmide menor, a altura está aqui no meio, é igual a 1. Sabendo essa informação, a gente já chega direto que todas as outras medidas vão ser... Por exemplo, a medida, se eu tenho uma medida nessa pirâmide menor, eu sei que essa medida na pirâmide maior vai ser o dobro. E o contrário é verdadeiro. Se eu sei uma medida na pirâmide maior, a medida nessa pirâmide menor vai ser a metade. Então, por exemplo, até aqui escrevendo, né, a gente pegou aqui, né, o H, no caso que a gente deu, esse H é igual a 1, e o H da pirâmide maior é igual a 2. Todas as medidas vão seguir essa proporção. Então, se a gente está indo da menor para maior é o dobro, da maior para menor é a metade, tá? Então,
por exemplo, se a gente tiver aqui esse lado na pirâmide maior igual a 6, a gente sabe que pela proporção a pirâmide menor é metade, então nesse caso vai ser 3, tá bom? Então é isso, pessoal, a gente tem a relação entre duas medidas nas duas pirâmides, a gente tem a proporção e consegue tirar para todas, tá? Então pode ser uma metade, pode ser o dobro e assim por diante. Isso para as medidas, tá? Para todos os segmentos de reta aqui. Quando a gente fala em área, a gente também tem essa razão de semelhança, é a mesma coisa, né? O K, só que por ser uma área, a gente tem a relação quadrática. Então, pegando aqui nesse mesmo caso, por exemplo, aqui, né, nosso H sobre H é meio, então aqui vai ser uma relação de ordem, né, meio elevado, desculpa, ficou feio, ao quadrado, então 1 sobre 4. Então, o que isso quer dizer, gente? Para qualquer área, seja a área da base, seja a área lateral ou total, né, a soma da área da base com todas as áreas laterais, a gente vai saber, se eu souber essa razão de semelhança entre elas, no caso aqui a gente sabe, eu já posso calcular a área direta se eu souber a área de uma. Então, por exemplo, se a área da pirâmide, a área total dessa pirâmide maior for 8, a área total dessa pirâmide menor vai ser 1 sobre 4. Então, 1 sobre 2, vai ser 1 sobre 4. Então, a área total da pirâmide menor vai ser 2. Tá bom? E o mesmo vale para o volume. É a mesma ideia, só que na área a gente tem a relação quadrática e no volume a gente tem a relação cúbica. Então, seguindo o mesmo exemplo, vai ser a relação, né, a gente tem aqui o H menor é 1 e o H maior é 2, elevado ao cubo. Então, a gente vai ter uma relação de 1 para 8. Peraí que eu já volto. Tá. Só para finalizar, então, é 1 para 8 a relação do volume. Vamos voltar para a área aqui, acho que fica melhor. Eu ainda estou no mesmo caso, tá, gente? Então, aqui eu dei um exemplo onde eu sei a altura da pirâmide menor, que é 1, e eu sei a altura da pirâmide maior, que é 2. Esse é o caso que eu coloquei aqui. Então, por saber essa relação, e sabendo que essa aqui é uma pirâmide semelhante, né, que é dividida por um plano paralelo, eu consigo tirar todas as outras relações, sejam das medidas, né, então aqui se eu sei a altura, eu consigo tirar que as arestas vão seguir a mesma proporção. Então, no caso aqui, a gente está um exemplo que é o dobro. Tudo que for daqui para cá vai ser o dobro dessa pirâmide menor para essa pirâmide maior. A mesma coisa vale para as áreas, né? A mesma relação, 1 para 2, só que como é uma relação quadrática, a gente tem que elevar essa razão de semelhança ao quadrado, chegando em 1 para 4. Tá? Então, se a gente tem aqui uma área que é igual a 1, a área da maior vai ser igual a 4. E do volume também, a mesma coisa. Né? Então, se a gente tem um volume aqui, essa pirâmide é 16, o volume dessa pirâmide menor não é metade e nem é 1/4, ele é 1/8, porque é a razão de semelhança ao cubo. Tá? Então, se aqui é 16, aqui vai ser 2. Tá? Por exemplo, se fosse centímetros, seria 16 centímetros cúbicos, aqui seriam 2 centímetros cúbicos. Tá? Então, o que é importante, gente? Que às vezes, com coisas que parecem distantes, a gente pode chegar numa resposta direta. Né? Então, por exemplo, aqui, se a gente só souber a altura da pirâmide menor igual a 1 e a altura da pirâmide maior igual a 2, e eu souber que o volume da maior, que nem a gente falou aqui, for 16, vamos colocar centímetros cúbicos, tá? Eu já consigo chegar direto no volume da pirâmide menor, sem fazer muitas contas, digamos, só fazer a relação direta, tá? Sem calcular o volume direto, só sabendo, porque eu sei que a proporção de uma para outra aqui está 1 para 2, só que como se trata de um volume, ela vai ter uma relação cúbica. Então seria 1/8. Tá bom? Se eles tiverem dúvida, eu volto aqui. Isso aqui é mais chatinho.
Tá? Então, esses são os conceitos para essa pirâmide de cima. Tá? E aí, a gente tem também a parte de baixo que sobra aqui. Né? Então, a gente viu as relações para a pirâmide semelhante, né, que seguem as proporções, e o que sobra dela aqui a gente chama de tronco da pirâmide. E aí, o que acontece? Para esse tronco de pirâmide, normalmente no exercício a gente tem, pede para a gente calcular a área e o volume. Para a área, é a mesma ideia que o conceito geral que a gente viu. Tem que somar a área de todos os lados do poliedro que forma. A diferença é que na pirâmide a gente tinha uma base com N faces laterais, né? E aqui, como a gente cortou essa pirâmide, o que acontece é que a gente acaba tendo duas bases, né? Uma base maior e uma base menor. E se na pirâmide todos os lados eram triângulos, como a gente cortou aqui a pirâmide, os nossos lados aqui, no caso, né, que é um quadrado a base, a gente vai ter 4 trapézios. Então, para calcular essa área do tronco de pirâmide, o que a gente tem que fazer? Somar todas as áreas laterais. Então, aqui no caso, seria 4 vezes, né, esse aqui. Como a gente tem 4 trapézios, seria 4 vezes a área do trapézio. Se está na nossa colinha também, caso quem não lembrar pode dar uma olhadinha lá. A área do trapézio é base maior, né? Essa base maior aqui, Bzão. Ups. Bzinho. E aqui a altura do trapézio. Então vai ser base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Tá? Então, esse todo aqui é a área do trapézio. Estou multiplicando por 4, porque aqui no caso tem 4 trapézios aqui. E toma cuidado aqui, tá, pessoal? Porque normalmente a altura, né, que a gente está vendo aqui no trapézio, ela vem aqui na figura, né? Não é a altura da pirâmide, é a altura do trapézio aqui, tá bom? Essa aqui do lado. Então, é isso. O conceito, a ideia é a mesma do caso geral, só que como a gente cortou a pirâmide, ela tem 2 bases e os lados não são triângulos, são trapézios, tá? Mas segue o mesmo racional. Para o volume, a gente não calcula direto o volume desse tronco de pirâmide. Na verdade, o que a gente faz? A gente calcula o volume da pirâmide maior e o volume da pirâmide menor e subtrai, tá? Então, aqui, é mais ou menos isso aqui, né? O V é o volume da pirâmide maior, o Vzinho da pirâmide menor. Essa fórmula aqui nada mais é que a aplicação da fórmula geral, né, do caso geral que a gente viu, que é 1/3 área da base vezes a altura. Então, o que a gente está fazendo? Está aplicando o caso geral nesses 2 casos. Então, a área da base maior aqui está representada pelo Azão B, e a altura pelo H maiúsculo, e a base menor pelo a linha aqui, né? Tudo que é da pirâmide semelhante está colocando essa linhazinha, e o Hzinho aqui, que é a altura da pirâmide menor. Um menos o outro. Tá? Então, essa fórmula aqui nada mais é que o cálculo do volume para a pirâmide maior, para a pirâmide menor, subtraindo os 2. Beleza? E por último, a gente tem o caso do tetraedro regular. O que é o tetraedro regular? Ele é uma pirâmide regular, só que a base dele é um triângulo equilátero. Então isso faz com que esse triângulo seja todo igual, né? Todas as faces laterais e a base, inclusive, eles acabam sendo triângulos equiláteros. E todo o resto vai ser igual, né? O triângulo equilátero tem os mesmos ângulos, 60 graus, e por ser um triângulo equilátero, todos os seus lados são iguais. Tá? Com isso, gente, a gente acaba tendo alguns atalhos também. Tá? O que eu vou fazer aqui é demonstrar como a gente calcula a área e o volume para esse caso. Só que a gente vai chegar nas formulazinhas no final, é importante a gente até memorizar para a gente já chegar mais rápido, né? Correr mais rápido para ter a fórmula. Porque o que acontece, como
a única medida que a gente tem aqui são os lados, a gente já consegue calcular tudo com isso, tá? Então, vamos lá. O que a gente faz? Lembra que eu comentei, por exemplo, para calcular o volume, que às vezes o que é chato é achar a altura? Então, vamos supor aqui que a gente quer chegar nessa altura aqui. Só que com outros, só sabendo que o nosso triângulo tem um lado L. Então, a gente vai fazer tudo aqui para chegar nessa altura. E aí a gente vai abordar alguns conceitos aqui da geometria plana que estão lá na colinha, tá? Então, primeiro, o que a gente tem? Olhando esse triângulo equilátero dessa face lateral aqui, a gente tem esse M aqui. O que esse M é? Se vocês olharem só esse triângulo aqui, esse M ele é a altura do triângulo equilátero formado por V, C e B. Tá joia? Então, usando lá de geometria plana, a gente tinha que a altura de triângulo equilátero é lado vezes raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Se vocês precisarem, gente, eu até dou uma volta, eu volto rápido lá em geometria plana. Mas isso aqui era a formulinha que a gente demonstrava lá para chegar na altura do triângulo equilátero, tá? Lado vezes raiz de 3 sobre 2. Como esse cara é a altura desse triângulo equilátero, a gente tem essa relação. Para esse Nzinho, o que é esse Nzinho? É o que é ligado do ponto O, que é o baricentro do triângulo equilátero, com o ponto médio, né, que divide aqui esse lado em 2. E aí também isso era uma parte de geometria plana, isso aqui é só uma colinha também, que a gente sabe que a altura do baricentro, nessa partinha, deixa eu desenhar aqui. Se eu tenho aqui um triângulo equilátero, tá torto, tá, gente? Mas pensa que esse aqui é um equilátero. E eu tenho aqui esse baricentro O, a distância que forma de O, por exemplo, a M, vai ser 1/3 da distância que tem de M para V, tá? Isso aqui é uma colinha de geometria plana, então é bom lembrar essa relação. Então, esse carinha aqui vai ser 1/3 da altura total desse triângulo equilátero, tá? Então, sabendo isso, o que acontece? Então, a gente tem que esse Nzinho é 1/3 do total, dessa altura aqui maior. E essa altura maior também é uma altura de um triângulo equilátero. Né? Esse triângulo equilátero aqui que está embaixo, que como aqui é tudo igual, também vai ser L raiz de 3 sobre 2. Né? A altura do triângulo equilátero. Então, se eu sei que esse total é L raiz de 3 sobre 2 e essa partezinha é 1/3 dela, eu só faço a multiplicação e chego que esse Nzinho é L raiz de 3 sobre 6. Então, e por último, se eu sei que o M é igual a L raiz de 3 sobre 2 e o Nzinho é L raiz de 3 sobre 6, só falta, né, aqui forma um Pitágoras, então eu tenho a hipotenusa L, sei um cateto N, eu chego na altura substituindo a equação. L raiz de 3 sobre 2, L raiz de 3 sobre 6, o H aqui é um cateto, se a gente isola toda essa equação aqui, chega aqui, a altura é L raiz de 6 sobre 3. Tá? Só aqui. E aí, gente, sabendo a altura, a gente consegue calcular o volume. Tá? Então, primeiro vamos ver a área, mas depois a gente já usa essa altura aqui para calcular o volume. Então, vamos lá, respirou, essa parte aqui é bem chatinha, é bem difícil, mas depois a gente, por isso que é até importante, às vezes, memorizar a fórmula final. Mas vamos lá, se a gente quiser calcular a área do tetraedro regular, o que ele vai ser? O tetraedro ele tem 4 triângulos equiláteros. Né? Tanto a base dele acaba sendo igual, né? Então ele tem 3 faces laterais, que são triângulos equiláteros, e a base que também é outro triângulo equilátero de mesma medida. Então a área total vai ser 4 vezes a área de um triângulo equilátero. Essa formulazinha aqui também está na nossa colinha lá, pessoal, é direto a área de um triângulo equilátero. Então, multiplicando 4 vezes pela área do triângulo equilátero, a gente corta esse 4 com esse 4, e chega que a área do tetraedro regular é L² raiz de 3.
E o volume, né, agora que a gente sabe, chegou na altura, que é L raiz de 6 sobre 3, a gente consegue aplicar a fórmula do caso geral de volume. Né? Vai ser 1/3 a área da base, que vai ser o triângulo equilátero, né? A mesma formulinha lá que a gente pegou da colinha, e a altura, que é o L raiz de 6 sobre 3. Né? Então, substituindo aqui, né, 1/3 da fórmula, a área da base, essa parte aqui é a área do triângulo equilátero, e L raiz de 3 sobre 6 é a altura que a gente encontrou aqui. Resolvendo a equação, a gente chega aqui que o volume de um tetraedro regular é L ao cubo, raiz de 2 sobre 12. Tá bom? Acho que assim, essa aqui, de todas, acho que é a parte mais difícil, né, gente? Tem vários conceitos de geometria plana que tem que lembrar, nem sempre a gente vai conseguir lembrar. Então, o que acaba sendo importante? Dentro daquelas formulinhas que é bom memorizar, essas duas aqui, da área do tetraedro e do volume do tetraedro, é importante a gente memorizar. Porque a gente até consegue demonstrar na raça aqui, como a gente fez, mas se a gente for fazer isso em todo exercício, realmente a gente perde muito tempo, né? E é difícil, né? A gente pode errar aqui. Então, a gente demonstrou, então é importante que no fim a gente memorize. Tá? O tetraedro regular tem essas duas formas. E é bom saber essa daqui, porque o que acontece com o tetraedro regular, tentando simplificar toda essa parte mais difícil? Ele é simples no final, porque ele só tem uma medida mais importante, que é o lado. Então, se eu tenho essa informação só do lado, eu consigo chegar aqui na área e consigo chegar no volume. Não tem altura, não tem nada. A gente já fez tudo para chegar nessas relações entre área e volume, dependendo só do lado. Tá joia? Então, saber essas duas formas acaba simplificando, que a gente não precisa nem saber quanto é essa altura, quanto é o Nzinho. A gente já chegou numa relação que a gente simplificou tudo isso. Tá bom? É isso, gente. Essa era a última parte, né? Essa matéria aqui é um. É isso mesmo, Thiago. Essa aqui, depois vocês podem mandar as dúvidas, né, no formulário, para mim e para os outros professores. Essa parte aqui Isso aqui é um pouco mais chato, mas é mais a parte da demonstração. É bom saber assim um pouco, se às vezes tiver algum exercício que peça isso, mas é mais para a gente chegar nessa fórmula final aqui, de como chegam nesses volumes. Sabendo isso aqui direto, a gente chega. Se tiver ao lado, já chega no volume e abraço. Tá bom? E aí, por último, então, só para finalizar, um Kahoot, rapidinho aqui, para a gente fechar. A gente está quase no limite da aula. Opa, que é isso aqui? Sei lá. Deixa eu achar aqui o Kahoot. Vamos lá? Mas esse aqui é um pouco mais chato, tá, pessoal? São perguntas um pouco mais longas. Vamos mais uns 5 minutinhos aí também, tá? Então é 11h13 agora. Por volta das 11h18, vai, 11h20, se ficar mais difícil, a gente faz. Me avisem aí se quando vocês estiverem terminando. Beleza?
Ô, Thaís, você já manda aqui de novo, peraí. Deixa eu deixar no WhatsApp também, caso alguém perca aqui. Ele apaga o histórico, né? Quando sai. Cadê nosso grupo aqui? Boa, Julia. Dá mais uns minutinhos aí para todos conseguirem finalizar. Só agora que eu estou lendo aqui árabe hebraico. Essa parte é mais chata. É mais a parte de demonstração, né? Acredito que sempre que demonstra algo é um pouco mais chatinho, mas é só para tentar passar um pouco e entender, mas é para facilitar. Se memorizar a fórmula ajuda. Depois a gente vai passar a lição de casa. Vocês treinam tudo. Se tiver dúvidas também, só mandar pra gente. Força, Diego, força. Falta pouco, falta pouco. Tá no finalzinho da aula e só o plantãozinho rápido. O que é o Bengal? É um Red Bull? O que é isso? Só deu 5 minutinhos. Deixar mais um pouco, e acho que esse será mais longo, né? Agora me bateu uma tristeza que eu errei duas. Só erra quem tenta. A gente tem que ir treinando, praticando. E pior que eu errei por causa do enunciado. Não foi nem porque eu não sabia, por causa do enunciado que eu errei. Ah, porque não estava claro? Não, não é que é falta de clareza, que, tipo assim, às vezes você confunde, tipo assim, tava quatro, elas estavam muito parecidas. Aí você fica, essa ou aquela? A Aí eu fiquei do... na hora. a Eu da ia área, certo, eu pensei na errada.
Acho que essa eu fui um pouco maldoso. Aí era... Mas a gente vê aqui, não é? É só para brincar, né? Dar uma animadinha, não tem problema não. Bora lá, gente? Ou ainda tá? Esse era mais chato, que os enunciados eram um pouco mais longos também, ficou mais um tempinho para a resposta aí. Bora lá? Aí a gente resolve junto, então. Deixa eu pegar aqui. É o 2 aqui. Então vamos ver junto aqui, tirar as possíveis dúvidas, tá? Então, beleza. A primeira aqui era para só colocar o que não é verdadeiro, né? Então, se a gente olhar a área total, é isso mesmo, né? A área da base mais as áreas laterais. A área da base do pirâmide é o polígono da base. Essa aqui também está certo. A área lateral, soma das áreas de cada face lateral, que é um retângulo. Aí aqui que estava a pegadinha, né? Todas as faces laterais da pirâmide normal são triângulos. E a área total é dada pela soma das áreas de todas as superfícies. É exatamente isso, né? Todos os lados ali que a gente olha, só somar cada polígono para chegar na área total. Então, o erro que estava aqui é que todas, né, cada face lateral de uma pirâmide é um triângulo. Boa. T. T mandou bem. Aqui, então, a gente vai ver pirâmide semelhante, né, utilizando aquelas proporções que a gente falou, né? Então, aqui é dado que essa área dessa pirâmide menor é 2 centímetros quadrados. Mas também aqui pela figura, a gente vê que as arestas da base têm uma ordem, é o dobro uma da outra, né? Aqui é 2, aqui é igual a 1. Então, tudo dessa pirâmide, né, tem uma relação de proporção, uma razão de semelhança, que é o dobro para a outra, mas por se tratar de uma área, essa proporção é quadrática. Então, é 2 ao quadrado, a relação de área. Então, 2 ao quadrado é 4. Se a gente sabe que a pirâmide menor, a área é 2, a área dessa pirâmide maior vai ser igual a 8. Tá? Aqui acho que a grande pegadinha que tinha é a gente às vezes até achar que é fazer a relação direta, né? Se aqui a medida é o dobro, a área vai ser o dobro. Sempre lembrar que para a área a relação é quadrática e para volume a relação é cúbica, tá? Se pedisse o volume, a gente ia multiplicar, nesse caso aqui, por 8, que é 2 ao cubo, tá bom? Então aqui acho que a pior aqui, a pegadinha seria ir no 4, né? Essa que era mais chatinha aqui. Então tem que sempre tomar cuidado com isso aqui. Ó, crioulo doido, bombando. Olha lá, ó, o tronco da pirâmide. Foi essa aqui que você comentou, né, Di? Essa aqui, acho que assim, o ponto mais importante, então, o que poderia ser? O que é a área do tronco da pirâmide, né? É aquele caso especial. Então a gente corta aqui, ao invés de ser só a área da base e 4 triângulos nas laterais, o que a gente tem? A gente tem a área forma uma base maior aqui embaixo, uma base menor aqui em cima, e as faces laterais, as 4 aqui que a gente tem, no caso não são triângulos, são trapézios. Então acho que aqui a principal era só para deixar isso bem claro, né? Esses conceitos bem claros, mas acho que foi essa aqui que foi o Thiago, né? O Thiago comentou que tá bem parecido, né? Triângulo e trapézio. Mas só para a gente lembrar, tá? Não é 4 vezes a área do triângulo, porque nesse caso aqui, como ela está cortada, a gente tem um trapézio aqui do lado. Tá bom? Então, base maior, base menor, 4 vezes o trapézio lateral. Né? Aqui tinha casos multiplicando base maior, multiplicando base menor. Não é isso, ou multiplicando 3 vezes 3 trapézios aqui, também não é, porque a gente tem 4 trapézios nesse caso aqui.
Deixa eu ver aqui quem que mandou. Brisou nessa aqui? Quer que a gente repasse rapidinho? Aqui era aquele caso, né? A gente vai calcular a área de um tronco de pirâmide, né? Então, o que a gente tem nesse caso? A gente tem que tem duas bases, né? A base maior que a gente tinha, a mesma base da pirâmide. Esse cara está na frente aqui. E a base menor, porque a gente cortou, né? Antes era só um vértice aqui, a gente cortou, então a gente tem essa área da base menorzinha. Então eu vou ter que calcular a área dessas duas bases. São dois quadrados, né, de lados diferentes. Que seria aqui a base maior e a base menor. Falta as áreas laterais, dessas laterais. Na pirâmide comum, na pirâmide normal, todos os lados são triângulos. Aqui, como a gente cortou, a gente tem um trapézio. Como aqui no caso a base é quadrangular, né, um quadrado, a gente vai ter 4 trapézios, né, os dois aqui da frente, que a gente está vendo, e tem mais outros 2 ali se a gente olhar atrás. Tá? Então, base maior, base menor, 4 vezes a área do trapézio. O outro caso aqui tinha triângulo, né, não é o caso, isso aqui seria para se fosse uma pirâmide, né, não teria base menor. E as outras, né, multiplica a base menor, também não seria isso, ou 3 trapézios, não é o caso aqui, a gente tem 4, seria isso, tá bom? Ó, o Lucas aproximou. E a última, alguns casos, para a gente achar o que é correto falar sobre o tetraedro regular. Cada face é um triângulo isósceles. Essa aqui está errada, porque como a gente viu, o tetraedro é um caso que a base é um triângulo equilátero, e por a base ser um triângulo equilátero, todas as outras faces, ela acaba tendo todas as faces iguais, né? Então são todas as bases, cada face do tetraedro regular é um triângulo equilátero, não é o isósceles. É uma pirâmide de 3 faces, não é o caso, né? Porque o tetraedro, né? A gente tem 4 faces, são 4 triângulos equiláteros. Pode ser uma pirâmide oblíqua, não é verdade, porque como a gente viu, né, uma pirâmide regular, e aqui até um caso específico da pirâmide regular, que é o tetraedro regular, se ele é regular, ele necessariamente é uma pirâmide reta, tá, pessoal? Não pode ser uma pirâmide oblíqua. A tortinha lá que a gente viu. E por último é que todos os segmentos têm a mesma medida e todos os ângulos são congruentes. Esse é certo. Pense que o tetraedro regular é aquelas fórmulas chatinhas e difíceis, mas pense que ele é um caso mais simplão, que é tudo igual ao redor dele. Aquele ali foi mais chato para a gente chegar na altura. Mas ele tem todos os lados iguais, todos os ângulos iguais, as faces, os 4 triângulos equiláteros são iguais entre si, tá? Então ele acaba sendo um caso todo certinho, assim, todo bonitinho, tá bom? Então são essas 3 não são verdadeiras e tem essa última aqui que é verdadeira. E por fim, olha, os 3 pontinhos aqui, largou na frente na última e venceu. Beleza, pessoal? É isso. Acho que a gente até ficou certinho no tempo. Depois, acho que, Malu, a gente vai passar, né, os forms, se tiverem dúvidas. Também, se vocês quiserem me mandar o WhatsApp ou para algum dos outros professores, tudo, vocês podem mandar. Deixa eu até voltar a câmera aqui. E a gente depois, eu vou deixar também no Google Classroom para vocês todos os materiais, então vocês podem ver o PowerPoint de novo se vocês quiserem, mas basicamente ele segue a apostila, tá, gente? É só uma outra forma ali, a matéria da apostila também está muito boa. E também a gente vai deixar a lição de casa, tá? Para vocês fazerem, e se precisar de ajuda, estamos aí, tá bom? Malu, agora vai para o plantão, como que vai fazer? Ou a gente faz um breakzinho? Então, pode dar um intervalo de 5 minutos e aí o Rafael continua. Tá bom. Então, beleza, pessoal? 5 minutinhos aí e a gente já volta. Valeu, tchau, tchau.